Aleluia. Convido você a abrir a Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Bem facinho de achar aí, né? Livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, né? O primeiro é Gênesis, o segundo, Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. E hoje, nesta noite, eu quero falar com você sobre um tema. O tema dessa mensagem nesta noite é o poder da entrega. O poder da entrega é o tema dessa mensagem. E Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim: Foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo já o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar conosco conforme aquilo que está determinado no teu coração. Que esta palavra possa cair no nosso coração, possa germinar, possa crescer, dar frutos para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra que nós acabamos de ler fala do nascimento de um menino, esse menino chamado Moisés, né? Como no versículo 10, a filha de Faraó chama ele de Moisés porque ele foi tirado das águas, né? E para que você entenda, né, o contexto desse momento aqui, essa época do nascimento de Moisés, havia um decreto do Faraó para que todas as crianças que nascessem, sendo do sexo masculino, elas teriam que ser mortas. O povo de Deus estava no Egito, crescendo, multiplicando, e Faraó começou a ter medo do povo de Deus e disse: olha, a única forma de parar esse povo é fazer com que todas as crianças que nascem do sexo masculino sejam mortas. E ele deu uma ordem, né? Uma ordem para as parteiras, para que as parteiras, quando desse ali, ajudasse no trabalho de parto, quando nascesse a criança, se fosse menina, viveria. Se fosse menino, elas matariam. Essa era a ordem do Faraó. E a Bíblia diz que, né, se você quiser depois ver isso, é capítulo 1 de Êxodo, né, versículo 15 a 22, as parteiras não fizeram como o Faraó falou, porque elas temeu a Deus
e não fizeram como ele disse. Então ele deu uma ordem para o povo do Egito, que quando encontrasse ou nascesse uma criança do povo dos hebreus, se fosse menino, era para jogar no rio. Então, nesse contexto, né? Nesse contexto dessa ordem de Faraó, é que vai nascer esse menino, aqui no capítulo 2 que nós lemos, né? E a época do nascimento desse menino, a época do nascimento de Moisés aqui, tinha um edito de morte, que ele tinha, quem nascesse menino nessa época, segundo o Faraó, tinha que morrer. E a Bíblia diz que essa mulher, né, aqui nesse trecho da palavra não fala o nome dela. Se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20, lá vai falar o nome dela, né? O nome dela é Joquebede, né? E essa mulher, essa Joquebede, ela tem esse filho, e a Bíblia diz que quando nasce esse menino, ela viu que esse menino era formoso, esse menino era bonito, formoso, e ela esconde esse menino por 3 meses, né? Imagine, queridos, a angústia, né? A pressão sobre essa mulher de esconder essa criança por 3 meses. Talvez ele não fosse um menino muito chorão, talvez ele fosse um menino calminho, tranquilo, né? A Bíblia, depois nós vamos estudar mais para frente, que você vai olhar as características desse menino quando ele se torna homem. Então nós vamos entender que ele tinha um temperamento melancólico, né? Os melancólicos são aquelas pessoas mais introvertidas, aquelas pessoas que falam por dentro, não falam para fora, né? Fala mais para dentro, né? E que os melancólicos geralmente são mais quietos. Então essa criança, no começo, talvez ela fosse um pouquinho mais quieta. Mas os melancólicos têm uma característica de serem bravos. Então imagine a hora que chegava a hora da comida, do mamar, e não desse para ele, ele ia ficar bravo, ele ia chorar e espernear. E a Bíblia diz que ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Eu não sei como, né? A Bíblia não fala, né? Mas não sei como ela conseguiu esconder esse menino por 3 meses. Porque o povo hebreu, ele estava no Egito e sempre tinha alguém de olho neles, queridos, né? Tinha sempre alguém olhando para ver como eles estavam, sempre alguém vigiando eles. E a Bíblia diz que ela conseguiu esconder por 3 meses. E depois de 3 meses, então, ela não consegue mais escondê-lo, não consegue mais guardar ele, né? Às vezes, quando alguém batia na porta, tinha que colocar ele lá dentro de um lugarzinho escondido e falar: você não chora, fica quieto aí, né? Até aquela pessoa ir embora, e tirava de lá, não sei aonde ela colocava aquele menino. Ela escondia aquele menino, né? Em algum lugar dentro da casa dela lá que ninguém sabia, ninguém via aquele menino, porque ela conseguiu por 3 meses. Mas depois foi ficando difícil para ela esconder. Como que ela ia continuar escondendo esse menino? Esse menino começa a crescer, né? Começa a ficar maiorzinho, chora mais alto, né? E como aí ela não conseguia mais esconder, aí o versículo 3 vai falar que ela vai mudar de estratégia. A estratégia no começo era esconder. Agora ela vai mudar de estratégia. E olha o que ela vai fazer, né? O versículo 3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou com betume e piche, e pondo o menino nesse cesto, largou no carriçal à beira do rio. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer um cesto, né? Fazer um cesto ali com esses materiais de junco, né? Hoje usa-se muito isso, né? Cadeira de junco, aquela, como chama aqueles negócios, cesta, né? Cesta de junco. E ela faz aquela cesta ali, põe lá os betumes para tampar as frechinhas, as brechas, né? Dá uma ajeitadinha ali, faz uma canoinha para ele, um barquinho para ele, coloca ele naquele barquinho e solta esse menino no rio. Solta esse menino no rio. E ela vai falar para a filha dela, né? Fica de olho, o que vai acontecer com esse menino. E esse menino vai ser colocado nesse cestinho e o rio vai levar, as águas vai levar esse menino.
E aí então a filha de Faraó sai para se banhar no rio. E quando ela está lá se banhando no rio, ela vê esse cesto. A criada vai lá, puxa esse menino, traz esse menino. A Bíblia diz que esse menino estava chorando, né? Estava chorando. E quando ela olha o menino chorando, ela vê que o menino era um filho de hebreus, era do povo de Deus. E ela então recolhe aquele menino. E quando ela recolhe aquele menino, quem que aparece? Aparece a irmã do menino, né? Que estava de longe observando. E ela olha aquele menino e ela se aproxima ali da filha de Faraó e ela fala para ela, olha, quer que eu busque uma ama hebreia para que cuide desse menino? E aí então a filha de Faraó vai falar para ela, faz isso, vai lá e busque. E ela vai lá, quem que ela ia chamar, irmãos? Ela correu lá na casa dela, chamou a mãe dela, a mãe do menino, e foi lá e trouxe esse menino para ela. E a filha de Faraó falou, olha, cuida dele e eu vou te pagar um salário para você cuidar dele. E assim ela cuidou desse menino, porque agora ele já não era mais filho da mulher hebreia, ele estava debaixo do cuidado da filha de Faraó. Então ninguém podia pegar, ninguém podia tocar, ninguém podia jogar ele no rio, né? Porque agora tinha uma ordem a respeito dele. Ele estava protegido e ele pôde crescer tranquilamente. E a mãe ganhou um salário para cuidar do seu próprio filho, né? Por quê? Porque diante de uma circunstância contrária, diante de um vento contrário, diante de um edito, de um decreto contrário, ela decidiu lutar por aquilo que ela queria, por aquilo que ela tinha no coração. Quantos outros meninos não foram jogados, quantos outros meninos não morreram nessa época? Porque talvez por causa do decreto ou por abrir mão, né? Por abrir mão. Mas essa daqui, essa Joquebede, ela então tem essa direção, essa estratégia, a Bíblia não fala de onde veio essa ideia para ela de fazer isso e soltar esse menino no rio. A Bíblia só deixa claro que ela fez isso e ela entregou esse menino aos cuidados de Deus. Por isso o tema dessa mensagem nessa noite, queridos, é o poder de uma entrega. O poder de uma entrega. Porque se ela resolve ficar com esse menino, se ela resolve falar, não, eu vou esconder esse menino, enquanto eu conseguir esconder, eu vou esconder. Esse menino provavelmente teria sido morto e provavelmente teria sido jogado no rio. Porque ela não ia conseguir. Mas quando ela diz, olha, eu quero guardar, eu quero proteger, mas o único meio de proteger esse menino é entregando esse menino. E quando ela faz isso, quando ela entrega esse menino, coloca esse menino dentro daquele cesto, ela solta esse menino nas águas, então esse menino vai ser levado, e então vem a provisão de Deus, vem o milagre de Deus, e pega esse menino, e esse menino então passa a ser cuidado, passa a ser protegido. E esse menino vai crescer, esse menino vai se tornar homem, e esse menino vai se tornar uma grande bênção. Um homem que a Bíblia narra como um homem que mais tinha intimidade com Deus, um homem que falava com Deus cara a cara, um homem que, quando alguém falava desse homem, Deus vinha e punia, porque Deus fala, não, esse é meu amigo, ninguém fala dele, ninguém toca nele, ninguém mexe com ele, porque esse homem se tornou um grande amigo de Deus e mais, um grande libertador do povo de Deus que estava no Egito. Esse é o poder, irmãos, o poder de uma entrega. Muitas vezes parece que quando ela estava entregando, parece que ela estava perdendo, não é? Parece que ela está perdendo, parece que o filho está indo embora, né? Mas não, pelo contrário, ela estava ganhando, ela estava sendo abençoada. E quando nós realmente confiamos, quando nós realmente cremos em Deus, então nós entregamos nas mãos de Deus. Nós confiamos em Deus e colocamos nas mãos de Deus. O problema é que muitas vezes a gente confia e desconfia, não é assim? A gente confia, mas desconfia. E a gente coloca nas mãos de Deus, mas pega de volta, né?
Pega de volta. Talvez o coração de mãe, né? Imagine o coração de mãe soltar aquela criança e de repente bate lá uma dor, um arrependimento. Ela sai correndo para pegar aquela criança, entra naquela água, faz um barulho e o soldado, o pessoal vê tudo lá. O que ia acontecer com aquilo, né, irmãos? Ela não podia fazer isso. Imagina o coração dela olhando aquela cena, aquele carrinho, aquele cestinho indo, aquele menino ali dentro daquele cestinho, e o coração dela afirma: eu entreguei, eu vou confiar, eu entreguei, eu acredito, eu entreguei, vai dar certo, eu entreguei, vai funcionar. Sabe, irmãos, posição, não é? E como é difícil a gente entregar. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma questão de lutar e de batalhar, não entregar os pontos, não é assim? E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente tem que lutar com as coisas, batalhar com as coisas, mas com Deus não adianta, irmãos. Com Deus não adianta lutar. Com Deus a gente tem que fazer o caminho contrário. Nós temos que entregar. E muitas vezes a gente carrega um sentimento dentro do coração que a gente não quer entregar para Deus. Não, é do meu jeito, tem que ser do jeito que eu idealizei, tem que ser da minha forma, eu só quero se for assim, se não for assim eu não aceito, eu só quero se Deus fizer dessa maneira, e a gente começa a lutar com Deus, a gente começa a batalhar com Deus, e muitas vezes nós não somos abençoados porque a gente não entrega, porque quando a gente entrega de coração, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu com Joquebede. Quando ela resolveu entregar de coração, ela esperou 3 meses, ficou segurando 3 meses. Até que chegou um momento e falou: não seguro mais, eu vou entregar. E quando ela entregou, a bênção aconteceu. E eu tive uma experiência muito forte com isso. Porque quando eu estava doente, e no finalzinho, quando eu já estava muito ruim mesmo, sabe? Estava sem condições nenhuma. A situação foi apertando, né? Sabe aquele negócio que foi apertando e cada dia aperta um pouquinho, né? E esse pouquinho meu durou 4 anos e 8 meses. Cada vez apertava um pouquinho mais. E eu fui ficando fraco, até que no final do ano de 2019, eu fiquei muito ruim. Foi o tempo que eu me afastei aqui da igreja. Até novembro eu consegui vir, né? Eu subia para pregar aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas essa escadinha aqui era um terror para subir. 3 degraus, para mim subir 3 degraus, tinha que ter um esforço muito grande, quase eu não conseguia. E eu chegava aqui em cima, a gente se esforçava, dava aquela respirada forte e eu fui trabalhando. Mas quando chegou dezembro, aí eu não consegui mais. Dezembro, aí o negócio apertou de vez e eu fiquei muito ruim, né? O meu fígado foi paralisando, o meu rim também. Eu fiquei muito inchado. Eu fui inchando, eu fiquei com a barriga muito grande. Hoje a barriga está grande, mas não é de inchaço não, sabe? Aqui é de outras coisas. É de comida mesmo, né? Mas a barriga foi ficando muito grande. E com a barriga muito grande, e eu comecei a inchar o meu corpo. Da barriga para baixo, era engraçado, porque que coisinha esquisita que ficou, né? Eu tenho umas fotos lá, eu tenho até meio vergonha daquelas fotos. Ficou meio esquisito demais, porque os braços ficou fininho. Os braços ficou fininho, aqui em cima ficou fininho, o rosto murchou, né? A Luciane fala, como que chama aqui? A saboneteira começou a aparecer, sabe? Não sei se chama saboneteira esse negócio aqui, né? Se eu olhava no espelho assim, queridos, sem camisa assim, aquilo aparecia todas as minhas costelas aqui, o tórax aqui assim, eu via todos os meus ossos, sabe assim? Aqui pegava tudo aqui assim, dava para pegar tudo, sabe? E eu fiquei tão magrinho aqui, assim, na parte de cima, mas da barriga para baixo eu fiquei gordo, fiquei grande. A barriga cresceu, as pernas ficou grossa, o sapato não entrava mais. Para você ter uma ideia, nem chinela havaiana. O meu número do meu pé é número 40. Eu comprei um Havaiana 42 para ficar grande, folgado, mas não entrava, o pé não entrava naquelas correias, porque ficou ficando muito inchado. Eu lembro no final do ano, eu não sei quem falou para a Lucianir que água quente e água fria é bom. Então, o que nós fazíamos lá? Ela enchia uma bacia com água bem quente, sabe aquela água bem quente mesmo? E uma bacia com água normal. Aí eu ficava com meus pés naquela bacia de água quente uns 5 minutos. E aquilo parece que estava quase cozinhando o pé ali. Aí tirava da água quente e na água fria. Aí deixava uns 5 minutos na água fria. Aí
pá, na água quente de novo. E fazia isso umas várias vezes, sabe? Para melhorar a circulação, porque minha perna estava muito inchada. E aí melhorava um pouquinho, realmente a circulação melhorava um pouquinho, mas daí meia hora de novo já estava tudo inchado, tudo ruim de novo. Só para você ter uma ideia, no dia 26 de dezembro, eu tirei quase 5 litros de água, de líquido aqui do abdômen. Para ser exato, foi 4 litros 750 daqui da barriga. Então, quase 5 litros de líquido, porque a minha barriga estava muito grande. Então, uma mulher grávida aí de 9 meses de gêmeos, né, para dar luz, eu passei um tempinho assim também. Foi mais de um mês desse jeito. E é terrível esse negócio, né? Porque você não consegue dormir. Se você deita de barriga para cima, aquele negócio pesa em cima de você, que parece que vai achatar você. Se você deita do lado, aquela barriga te joga assim, você não consegue, tem que virar em cima. É muito esquisito aquele negócio. Não sei como as mulheres grávidas conseguem dormir, né? Mas foi um período muito turbulento, né? E foi piorando, né? Foi ficando mais difícil, né? E foi quando eu não conseguia mais me locomover. Só para você ter uma ideia, para tomar banho. Eu tomava banho, eu saía debaixo do chuveiro assim, eu não conseguia mais me secar, o Senhor tinha que me secar, colocar roupa, porque eu não conseguia. E eu ficava tão cansado para tomar um banho. Eu ficava tão cansado que eu tinha que acabar de tomar banho, eu já tinha que sair devagarzinho, né? Ponhava uma roupa, eu corria para minha cama e deitava. Corria no bom sentido, né? Ia lá e deitava lá porque eu não conseguia. Eu estava tão cansado, fadigado, sabe? Sem respiração, eu tinha que deitar, ficar quietinho, esticar o corpo, ficar bem quietinho por uns 5 minutos para ir relaxando para eu conseguir respirar, sabe? E era um tempo muito difícil, né? E no meio disso, virou o ano de 2019 para 2020, e eu estava fora da lista de transplante, porque tinha dado um problema na veia porta, e a veia porta é muito importante para transplante. Sem o funcionamento da veia porta, eu não podia estar nessa lista, eu fui suspenso. E eu fiz um exame aqui em Valinhos e deu que eu tinha uma trombose na veia porta. E com a trombose você não pode fazer transplante, porque o líquido, o sangue passa por aquela veia. E ela é uma veia grossa, muito importante. E eu tive que refazer isso. Eu refiz isso no dia 31 de dezembro. Então, o último dia de dezembro de 2019, 4h30 da tarde, eu estava lá no hospital em São Paulo fazendo esse exame. Fazendo novamente uma tomografia para ver como estava essa veia porta. E tinha uma pessoa que é casada com meu sobrinho, e ela teve um sonho comigo. Olha como Deus faz, irmãos. Ela teve um sonho, e nesse sonho Deus falava para ela que aquela suspeita de trombose já não existia, que a minha veia estava normal. E aí eu fiz esse exame no dia 31. Aí tem que esperar o resultado. O resultado, ele saiu no dia 9. E no dia 9, de manhã, quando saiu o resultado veio dizendo que eu não tinha nada na veia porta. Olha como Deus faz, né, irmãos? E trombose é um negócio complicado, porque na realidade é um coágulo de sangue. Se você toma um remédio para mexer naquilo, pode ir para qualquer lugar do seu corpo. E dependendo do lugar que vai, aí o negócio entorta de vez, né? E graças a Deus o meu sumiu sozinho, né? E aí então eu podia voltar para a lista. E eu voltei para essa lista no dia 9, 12h24, hora que eu voltei para essa lista. E eu estava no 11º na lista de transplante. Eu era o 11º. E eu fiquei lá em casa, tomei umas vacinas que tinha que fazer, lá uns negócios. E eram umas 10 horas da noite. Tudo isso que eu falei para chegar aqui, eram umas 10 horas da noite. Eu estava deitado no sofá, eu e a Lucenir, a gente conversando. E aí eu falei para ela, Lucenir, eu acho que Deus vai fazer alguma coisa comigo. Eu não sei o quê. Eu falei para ela, olha, eu acho bom você ver a senha de banco, de cartão de crédito. Vai dar uma olhadinha nisso, sabe? Para você ter acesso, ver como vai funcionar, porque eu não sei. Mas Deus vai fazer alguma coisa comigo. E nós ficamos conversando ali, eram as 10 horas da noite. Aí nós fomos deitar, né? Eu fui deitar com aquele jeitão, aquele corpão lá esquisitão, né? E deitamos. Eu dormia uns 20 minutos, meia hora, acordava, estava muito incômodo, aí eu voltava,
orava, levantava, voltava, e aí eu virava a noite desse jeito. E aquela noite, eu levantei por volta de 3 horas da manhã. E 3 horas era no dia, já era dia 10, né, de madrugada, e estava muito calor aquele dia, estava muito quente. E quando estava quente, eu tinha um problema, que quando eu aquecia o meu corpo, me dava muita coceira. Então, a forma de aliviar era você sair num lugar mais arejado e pegar uma brisa, que aí aquela brisa refrescava. E eu fui numa arinha que a gente tem no fundo da nossa casa, sentei numa cadeira que dá de frente com a porta, uma porta que sai para a garagem, e eu abri aquela porta e da garagem vinha um vento gostoso no meu corpo ali. E aquele vento fresquinho, aquela brisa gostosa da madrugada, sabe? E aquilo foi refrescando o meu corpo. E naquele dia, naquela madrugada, eu fiz uma oração com Deus. Eu já tinha orado, repreendido, feito um monte de orações aí. Mas aquela oração foi especial, foi diferente. E naquela madrugada eu orei e falei para Deus assim: olha, Senhor, o que o Senhor quer com a minha vida, eu estou disposto a aceitar. Eu não sei se a gente tem esse poder de aceitar ou não aceitar alguma coisa de Deus, né? Mas eu falei: Senhor, o que o Senhor quiser. Eu estava disposto, irmão. Se Deus falasse: olha, eu vou te recolher agora, eu falei: amém, vou embora. Sabe? Eu estava disposto. Ao que Deus quisesse fazer comigo, eu estava disposto. E eu tinha no meu coração que Deus ia fazer alguma coisa, eu só não sabia o quê. Sabe? Eu só não sabia o quê, mas eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa naquele dia. Eu falei: o que o Senhor quiser, o que o Senhor fizer comigo, eu vou aceitar, eu vou me submeter e para mim está tudo bem. Eu fiz aquela oração, era 3:30 da manhã. E aí fiquei ali um pouquinho conversando com Deus, falei para Deus: olha, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero estar com o Senhor, o resto não me importa. Se o Senhor ficar comigo, o que precisar fazer, o que acontecer, para mim está tudo bem, se o Senhor estiver comigo. E fui dormir, irmãos. E isso era 3:30. Quando foi 5:54 da manhã, meu celular tocou. Ele fica na cabeceira da cama ali, né? Eu estava dormindo, mas sabe aquele sono que você dorme, mas não está dormindo pesado, está meio cochilando. 5:54 da manhã tocou. Quando tocou, eu peguei o celular, né, e já falei alô. A hora que falou alô, caiu a linha. Eu falei: ai. Aí você já sabe como que quando você está passando alguns problemas, você parece que já está no 380 direto, né? Quando você está aí, parece que tudo irrita, tudo é... Eu falei: não é impossível. 5:54 da manhã, alguém tentando ligar para falar alguma coisa e desligar, né? Não é impossível um negócio desse. Coloquei o celular o celular tocou de novo. A hora que ele tocou de novo, aí eu já atendi daquele jeito, sabe? Eu já catei o celular. Pois não, quem você quer falar? Né? Aí a pessoa do outro lado se identificou e falou assim: eu quero falar com o seu Valdecir. E quando ela se identificou, falou: olha, eu sou aqui do hospital, né, do Albert Einstein, nós temos uma oferta de um fígado para o senhor. Isso era 5:54 da manhã. E aí, então, deu lá aquela correria, aquele desespero, tudo, né? E eu fui para São Paulo naquele dia, naquela manhã, dia 10 de janeiro. E chegando lá, esperamos muito lá, temos vários procedimentos. E eu acabei, naquele dia, era 12:54, para você ter uma ideia. 12:54 do dia 9, quando eu soube o resultado que a trombose não existia, eu voltei para a lista de transplantes. E um dia depois, 12:54, dia 10, eu estava entrando no centro cirúrgico. Né? E a minha cirurgia começou 1h da tarde e terminou 9h da noite. E no mesmo dia, quando eu cheguei na UTI, né? Cheguei na UTI era por volta de umas 10h da noite. E aí eu acordei ali naquele lugar, né? Tudo cheio de fio e coisas para todo lado. Mas naquele dia, no mesmo dia, dia 10, antes de eu apagar de novo, que aquela noite eles me apagaram, porque a minha cirurgia foi muito grande, muito demorada, eu perdi muito sangue, os órgãos sofreram muito, né? Então, para que eu descansasse aquela noite, eu dormi, eles me sedaram, e aquela noite eu passei a noite sedado na UTI, mas antes de dormir,
A Lucenir foi lá, me viu, né? Mas antes de dormir, irmãos, eu já me sentia diferente. É um milagre de Deus assim. No mesmo dia, no dia 10, eu me sentia diferente. E aí passei pela UTI, fiquei na UTI, recuperei. E isso já em janeiro agora fez 3 anos que eu fiz o transplante. Mas eu falei disso por quê? Porque é o poder de uma entrega. Naquela madrugada eu decidi entregar realmente a minha vida, a minha condição, a minha situação nas mãos de Deus. E quando nós entregamos, queridos, quando nós colocamos realmente, quando nós confiamos e falamos, Senhor, olha, eu não consigo, eu não tenho jeito, para mim não dá, eu entrego nas mãos do Senhor, faça conforme a tua vontade. Quando a gente realmente entrega, então o milagre acontece. O milagre acontece. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com Moisés. Quando Joquebede decidiu entregar ele, não decidiu guardar ele, não decidiu esconder, sabe? Decidiu entregar nas mãos de Deus, o milagre aconteceu. Quando eu decidi falar para Deus, Deus, olha, faça de mim o que o Senhor quiser. Talvez eu tivesse feito essa oração antes, talvez teria resolvido antes, eu não sei. Né? Mas aquela madrugada foi especial, aquela madrugada foi diferente. Porque naquela madrugada realmente eu decidi entregar a minha condição nas mãos do Senhor. A minha vida já estava. A minha vida sempre, depois que eu aceitei Jesus, sempre coloquei nas mãos do Senhor. Mas aquela condição que eu estava vivendo, aquela condição de saúde, naquela madrugada eu coloquei nas mãos do Senhor. E naquela madrugada Deus decretou a minha vitória. Porque no mesmo dia, queridos, no mesmo dia, eu passei pelo transplante, no mesmo dia, 10 horas da noite, eu estava saindo, entrando na UTI, mas já estava entrando diferente, porque Deus já tinha liberado e já tinha liberado o meu milagre na minha vida. Por isso, irmão, nós temos que aprender a entregar nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos lutando, batalhando, a gente não coloca nas mãos do Senhor. A gente fica lutando com as nossas próprias forças, querendo resolver do nosso jeito, da nossa maneira. E a gente insiste, e gasta tanto tempo, gasta tanto esforço e não resolve. Não resolve, porque na realidade nós não temos poder para resolver. O poder quem tem para resolver é Deus. O que nós precisamos é confiar, entregar e colocar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós estamos carregando fardos pesados e a gente não quer colocar nas mãos do Senhor. A gente não coloca nas mãos dele. Sabe a historinha da mulher e o ônibus? Já contei essa historinha aqui, né? Quem conhece a historinha da mulher e o ônibus? Essa maioria conheceu, eu não vou contar de novo, hein? Diz que tinha uma mulher que era lavadeira e carregava as trouxas de roupa muito grandes. E ela carregava aquela trouxa de roupa na cabeça. E, andando na beirada do caminho, o motorista de ônibus passou e viu aquela mulher com aquela trouxa de roupa na cabeça. E aquilo incomodou ele e falou, eu vou ajudar essa mulher. Aí um dia, ele parou o ônibus, convidou aquela mulher, falou, a senhora quer uma carona? Eu posso ajudar a senhora? Ela falou, tá, eu quero sim. E aquela mulher entrou no ônibus e ele deu aquela carona e foram juntos até um determinado lugar. Lá ele parou o ônibus, ela desceu com a trouxa de roupa e tal. E aí o motorista falou para ela assim, olha, eu pude ajudar a senhora porque o desejo do meu coração é ajudar a senhora. E eu pude ajudar a senhora nessa jornada aí, dando essa carona. Ele falou, olha, você me ajudou muito dando a carona. Você me ajudou muito. O difícil foi ficar dentro do ônibus e manter a trouxa de roupa na cabeça, né? Porque ela manteve aquela trouxa de roupa. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes Deus quer nos ajudar, às vezes Deus quer nos abençoar, Deus quer levar a gente a experimentar coisas novas, coisas diferentes, mas a gente insiste em ficar com a trouxa de roupa na cabeça. A gente insiste em fazer do meu jeito, tá aqui, não vou abrir mão, não vou deixar, não é? Muitas vezes nós perdemos a bênção, muitas vezes nós ficamos lutando, batalhando e não entregamos nas mãos do Senhor. Por isso a Bíblia diz, né, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, entregar e confiar. Porque muitas vezes nós entregamos, mas nós não confiamos. Entregamos e ficamos lá, né? E realmente não confiamos. E quando nós não confiamos, o milagre não vem, irmãos. Joquebede confiou em Deus e recebeu a bênção.
Qual a situação, qual a sua condição, qual a sua dificuldade, o que você está lutando, o que você está batalhando. Talvez qual o problema, a dificuldade que você está enfrentando, o que talvez você precisa entregar nas mãos do Senhor para que Ele possa operar o milagre na sua vida. Talvez entregar a sua família. Não, eu vou trazer, a minha família vai se converter, minha família vai ser uma bênção, mas a gente não entrega nas mãos do Senhor. A gente não coloca a nossa família nas mãos do Senhor. Senhor, a minha família está nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade. Eu creio, eu confio no Senhor, não vou desistir, vou continuar orando, vou continuar abençoando, porque vai dar certo, vai funcionar. Às vezes o casamento está ali passando uns atritos, umas dificuldades, mas a gente não entrega nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente vai lá, vamos estudar 5 passos para um casamento feliz, 5 passos para isso, para aquilo. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Tudo isso ajuda, tudo isso coopera. Mas o milagre, quem opera é Deus. Então a gente tem que começar a colocar, Senhor, coloca minha esposa nas tuas mãos, coloca meu esposo, coloca o meu lar, meus filhos nas tuas mãos. Eu coloco, confio, entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha casa. Quando você confia, quando você entrega o seu casamento, a sua vida financeira, o seu ministério, se está passando algum problema, uma doença, uma enfermidade, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego ao Senhor, porque eu confio no Senhor. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Seja qual for a enfermidade, um problema, alguma situação, Senhor, eu confio no Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Quando nós entregamos, irmãos, o milagre acontece. A bênção chega, né? Quando entregamos, não corremos risco de aquilo morrer, né? Porque se Joquebede não entrega Moisés, provavelmente Moisés tinha morrido. Mas como ela decidiu entregar, ela recebeu ele de volta, recebeu o sustento para trabalhar e cuidar de Moisés, porque entregou nas mãos do Senhor. Amém? Essa noite, se você está passando alguma dificuldade, está enfrentando alguma luta, está passando algum problema, é noite de você entregar nas mãos do Senhor. Amém? E entregar e confiar. Porque quando nós entregamos e confiamos, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você nessa noite a colocar tudo nas mãos de Deus, irmãos. E confiar para que Ele possa operar um milagre na sua vida. Eu, graças a Deus, já faz 3 anos que eu recebi o meu milagre. Cada 3 meses eu volto lá no hospital e faço todo um check-up. E durante esses 3 anos, irmãos, toda a parte de fígado, meus exames são perfeitos. Tudo perfeito. Essa última consulta que eu falei para a médica, eu falei, doutora, a gente precisa aumentar esse tempo. Eu já venho, cada 3 meses eu venho aqui, né? Eu dou um balão nela, porque eu vou cada quase 4, né? As datas ela não controla direitinho, às vezes eu vou 3,5, 3 3/4 e tal. Aí ela falou assim, vamos esperar mais um tempinho. Eu falei, mas quanto tempo? Uns 3 anos. Eu falei, doutora, já fez. Já. Então vamos aumentar para 4. Ela aumenta para 4. Eu falei, agora eu vou uns 4,5. Já vou ajeitando ela lá, sabe? Mas durante esse tempo todo, irmãos, meus exames nunca deram alterado. Exames que antes era, só para você ter uma ideia, a faixa era entre 30 e 50, o meu dava 700, 800. Hoje, entre 30 e 50, ele dá 38, 39. Todos os meus exames de fígado, todos estão bem controlados, tudo certinho. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Hoje eu deito e durmo graças a Deus. As minhas coceiras sumiram, os inchaços sumiram, né? As minhas pernas, graças a Deus. Eu olho no meu pezinho magrinho lá e falo, que bênção, né? Que maravilha. Voltei para o meu chinelinho havaiana, número 40, tranquilamente, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Quando nós entregamos nas mãos dele, confiamos, o milagre acontece. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite. O que você precisa entregar? O que você precisa entregar nas mãos do Senhor nessa noite? Joquebede tinha um filho. Aquele filho, ela
buscou uma estratégia de Deus. E a estratégia de Deus para ela, olha, põe nessa cestinha e entrega. Solta esse menino. Solta esse menino. Solta esse seu problema. E as coisas vão se resolver. E nessa noite o que Deus fala com você é assim, solta esse problema. Não tenta mais, não fique aí tentando resolver, tentando fazer na sua força, na sua capacidade. Não tente resolver da sua maneira, do seu jeito. Olha, isso aqui tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não tente mais. Entrega nas mãos do Senhor. E você vai viver o teu milagre no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você nessa noite. E enquanto eu oro por você, faça a sua oração. Faça a sua oração de entrega aí. E coloca nas mãos do Senhor. Porque o Senhor está aqui para receber aquilo que você quer entregar para Ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui nesse local. Que cada um de nós possamos entender agora o que nós precisamos entregar, Senhor. Muitas vezes nós estamos nos desgastando, muitas vezes nós estamos nos esforçando, tentando resolver, tentando ajustar, tentando acertar. E muitas vezes, Senhor, nós nos esquecemos de entregar nas Tuas mãos. Muitas vezes idealizamos coisas, como eu mesmo idealizei para a minha vida naquela época. E muitas vezes, Senhor, nós ficamos lutando por coisas que não estão de acordo com a Tua vontade. Mas quando decidimos entregar, quando decidimos confiar, então as coisas começam a funcionar. Que nesta noite, Senhor, cada um de nós possamos entregar nas Tuas mãos aquilo que nós precisamos colocar nas Tuas mãos, porque se ficar nas nossas, Senhor, corre um risco de vida, corre um risco de abortar, corre um risco de se perder, corre um risco, Senhor, de não resolver. Assim como Joquebede decidiu confiar e entregar, Senhor, nós também queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Queremos entregar nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos. Queremos entregar, Senhor, as nossas vidas profissional. Ó Senhor, muitas vezes nós achamos que vai ser melhor desse jeito, daquele jeito, e não entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, mas nessa noite nós entregamos as nossas vidas profissionais, Senhor, nossos trabalhos, empresas, negócios, a nossos ministérios, nossos sonhos, nossos projetos, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos porque confiamos e cremos que Tu és um Deus que quando nós entregamos, o Senhor vem e opera os milagres. A Tua palavra diz que entregarmos nas Tuas mãos e confiarmos, o demais o Senhor fará. Então, meu Deus, que o Senhor venha com Teu poder e que o Senhor ajude a concretizar sonhos e projetos aqui nesta noite, porque nós confiamos, cremos e entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Que você sempre, em todos os momentos que você estiver passando, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele, que a vitória vem em nome de Jesus. Amém? Por mais que às vezes a situação, a circunstância seja uma que diga para você assim, olha, isso é impossível. Não tem como, né? Como seria libertar, salvar um menino num tempo que tinha decreto de morte? Mas Deus realizou um grande milagre, né? Porque Deus é Deus de milagres. Amém? Então não limite a Deus. Deixa Deus trabalhar. Confia. Coloca nas mãos dele. E você vai viver os milagres. Amém? Eu sou um milagre, né? Você é um milagre. Quantos milagres nós temos aqui? Porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, né?